Fala pessoal, tudo bem? João Crapina, analista do Sul Internacional. Tô aqui com meu amigo Vitor Saito. Fala Vitor, beleza? E aí, tá bom? Hoje a gente vai falar da Take-Two, uma empresa que talvez o nome não seja muito reconhecido por vocês, mas acredito que os jogos que ela detém são bastante familiares para vocês. Então, Red Dead, GTA, NBA 2K também, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco aqui da empresa, do modelo de negócio, riscos, um pouco do setor, e aí o Vitor vai trazer um pouco pra gente. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e comente aí qual empresa você quer que a gente analise nos próximos vídeos. E além disso, também comenta aí quem tá ansioso pro GTA 6 aí. Então, Vitor, falando um pouco da Take-Two, o que é a empresa, dá um overview da empresa, assim, mudou de negócio, o que ela faz? Então, a Take-Two é basicamente uma publicadora e desenvolvedora de jogos, tá? Uma das maiores, assim, do Ocidente, né? Ela tem a Rockstar, que é a dona do GTA, dona do Red Dead, né? Ela tem a 2K, ou 2K, que acho que o carro-chefe, seu principal título é o NBA 2K, mas tem o outro lá, o WWE, se eu não me engano, que é um de luta. E eles também acabaram não, né? Mas é recente a aquisição da Zynga, que é uma empresa mais focada em jogos mobile. Eu, particularmente, não conheço muito os jogos deles, né? Mas eles têm uns jogos meio parecidos com Candy Crush, assim. Certo. Então, basicamente, a empresa ela nasceu em 93. Lançaram alguns jogos lá que eu particularmente também não conheci, né? Mas logo no final da década de 90, se eu não me engano, em 98, 99, eles adquiriram BMG Interactive, se eu não me engano, esse era o nome, que depois virou a Rockstar, né? Então essa BMG já era a dona do GTA. Então no finalzinho da década de 90, a Take-Two já comprou, né, os direitos aí dos jogos, né, que acabou se tornando a principal franquia aí da companhia, né? E aí, passando isso em 2005, eles adquiriram a 2K, que tem o NBA, é um jogo de basquete. Então, a 2K não é só basquete, né, mas ele é bem focado nesses jogos mais de simulação de esportes. Em 2013, eles lançam o GTA V, né, que foi um enorme sucesso aí na indústria, tá? E agora, mais recente, a aquisição da Zynga lá em 2022, tá? Eles pagaram aí quase 13 bilhões de dólares, então foi a maior aquisição da história da companhia. Só até para comparar quanto a empresa vale, para comparar com essa aquisição, Hoje a empresa está valendo uns 40 bilhões de dólares. foi quase um quarto da empresa. Um quarto da empresa aí. Certo, agora que você deu o overview da empresa, conta para o pessoal como ela ganha dinheiro, qual é o modelo de negócio dela. Eu imagino que tem uma parte de venda de jogos, mas deve ter alguma coisinha a mais nesse meio aí. Então, hoje a companhia está gerando bastante vendas recorrentes, né, que eles chamam. Tá? Então, a maior parte vem daí. Uma minoria vem de venda de jogos, de títulos, né? Então, sim, é uma compra unitária, digamos assim, né? Vamos pensar que você vai numa loja e compra uma fita, né? Você está pagando uma vez só. Certo. Ou você vai no eShop, né, na loja online, compra uma vez só o título e joga, como o da NBA, do GTA, tá? Mas essa é a menor parte da receita. A maior parte eles chamam de receita recorrente, tá? Que são principalmente microtransações dentro dos jogos. Então, dentro do GTA, por exemplo, você consegue também comprar, talvez, não sei se uma roupinha, uma arma, não sei, estou meio por fora do GTA, mas eu sei que dá para você fazer microtransações lá dentro, né? E não só no GTA, nos jogos mobiles também, né? Acho que nos jogos mobiles é até mais fácil de lembrar, né? Quem nunca jogou um Candy Crush, por exemplo, eu nunca fiz isso, mas eu sei que tem muita gente que fazia, que comprava aqueles bônus, né, para adiantar o tempo. Isso também é uma microtransação, né? E não só isso, né? Eles têm um pouquinho de anúncios dentro dos jogos, principalmente no mobile, tá? E um pouquinho de receita de assinatura, um pouquinho de DLC. Então, você compra um jogo, um título, e quer expandir um pouco mais esse universo, quer jogar um pouco mais o mesmo título, você compra mais uma vez, né, a expansão, DLC, e continua jogando. Isso tudo entra dentro desse que eles chamam de receita recorrente. Cara, mais de 90% da receita é online, tá? Então, certo. Eles já não estão mais vendendo tantos jogos físicos. E aí, falando de consoles, né? Então, 50% da receita vem de mobile, que basicamente veio com essa Zynga, tá? E os outros 50% vem principalmente de console e depois PC, tá? Console é uns 40% da receita e PC é uns 10%, tá? E aí, falando também um pouco do custo, né? O business de jogos é interessante no sentido de que
cara, você tem os custos para desenvolver o jogo, você tem o custo para distribuir o jogo, né? Você tem basicamente você vai pagar salário para desenvolvedor, pagar umas taxas aí para distribuir esse jogo, talvez para PlayStation, talvez para Nintendo. Né? Nos jogos mobile você tem que pagar uma taxinha para Apple, para o Google, tá? Mas pensa que a cada jogo que você vende, né, o custo marginal é quase zero. Né? Então, se você consegue escalar, né, um título, cara, quase toda a receita que você vai adquirindo incremental vai tudo para baixo, né? Ele não tem mais um custo adicional assim para você vender um jogo. É ainda mais online, né? Ia comentar isso, mas... Ainda mais online você não tem muito custo, tá? Então, cara, se você tem um título de sucesso, é um ROIC absurdo, assim, tá? É uma rentabilidade muito boa, só que tem o outro lado, né? O jogo, assim como, né, um estúdio de cinema, cara, para você acertar um próximo hit de sucesso, um próximo título de sucesso é muito difícil, né? Então tem esse grande risco. O bom é que a Take-Two, por exemplo, tem o GTA, né? E já está chegando no GTA 6, então dá para ver historicamente que, né, GTA 1, GTA 2, GTA 3, eles conseguiram manter o sucesso do mesmo jogo, né? Então aí acaba até diminuindo um pouco esse risco, apesar, né, da empresa depender muito ainda de um título só. Mas o Red Dead também foi um estouro, né? O Red Dead 2, se eu não me engano, vendeu bastante. Tá? Então eles têm alguns títulos que eles conseguem, né, criar sucessões e ainda assim gerar receita. Tá? Por curiosidade, a maior parte da receita vem da franquia GTA, provavelmente. Cara, pior que não, né? Acho que depois da aquisição da Zynga, né? A Zynga agora representa mais ou menos metade da receita, né? Então, eu estava vendo no relatório deles, né, uns 10, 12% da receita vem da franquia GTA. Certo. Mas eu imagino, assim, que em termos de lucratividade, né, de lucros, fluxo de caixa, eles não abrem isso, mas eu imagino que a maior parte, ou grande parte, venha desse único jogo. Bom, agora que já falamos um pouco do modelo de negócio, como ela ganha dinheiro, comenta um pouco da estrutura do setor, como funciona, Vitão. Bom, o setor dá para falar que metade, assim, mais ou menos, do setor vem de jogos mobile, tá? Então, jogos mobiles é bem relevante no setor de games. E os outros 50% ele é bem dividido, assim, entre consoles e PCs, tá? Então, né, a Take-Two até 2022 era muito mais focado em consoles, um pouco no PC também. E agora ele entrou, né, no mercado de mobile que tem crescido bastante com a Zynga, tá? Mas falando mais sobre console, né, como é que esse setor é mais estruturado, né? Então, console tem basicamente 3 grandes fabricadoras de console, né? A Sony com o PlayStation, a Microsoft com o Xbox e a Nintendo com agora a família do Nintendo Switch, né? Então, essas 3, né, Xbox não muito mais agora, mas a Sony e a Nintendo, elas, além de ter a plataforma, o hardware, eles também têm os estúdios internos que publicam, desenvolvem jogos, né, para as plataformas, tá? E aí, né, na Nintendo vai ter os exclusivos da Nintendo, na Sony vai ter os exclusivos da Sony. A Xbox, eles meio que partiram para outra estratégia, então eles estão com aquele Game Pass, né? Então basicamente eles abriram uma biblioteca de jogos que você consegue jogar em vários tipos de dispositivo, tá? Então o Xbox assim já está talvez perdendo até força, ficando um mercado mais nichado pro PlayStation e pro Switch, né? E aí tem a Take-Two, né, e outras desenvolvedoras, elas não são donas do hardware, mas elas basicamente vão, né, focar em desenvolver, produzir jogo e publicar, né, fazer o marketing, distribuir, né, essa parte de distribuição, tá? Então o setor é mais ou menos assim, né? E aí dá para também analisar outras coisas, né? Então, no PC tem uma grande força da Steam, né? Então a Steam é uma grande empresa aí na parte de PC, tá? Ela basicamente tem é um marketplace lá dentro, né? Focado em PC. Tem várias nuances, assim, um setor bem complexo, né? Então, Sim. por exemplo, temos a Tencent também uma grande competidora de games, só que ela é muito focada em jogos mobile, né? E uma coisa legal da Tencent é que ela tem um portfólio muito mais diversificado de jogos, tá? Então ela consegue mitigar muito mais esse risco de novos lançamentos, né? E ela também tem vários jogos que eles chamam de evergreen, né? Então jogos que duram décadas aí, como League of Legends,
né? Tem um Honor of Kings, que é tipo um MOBA, né? Tipo um LoL, só que lá na China. Uhum. Tem isso, né? A Nintendo tem a franquia muito forte de Mario, Pokémon, enfim. Assim, parece que tem uma vantagem duradoura né, por causa dessas franquias. Né? E Take-Two tem o GTA. Né? Só que qual que é o problema da Take-Two? É isso, né? Ela só tem o GTA de mais forte, assim. Um jogo. Claro que tem o Red Dead, tem, sei lá, o Civilization, que são grandes nomes, mas, cara, a força que eu pelo menos vejo na empresa é o título do GTA, né? Você falou que hoje o GTA ele não é tão relevante nos resultados da empresa, mas provavelmente se for um estouro o novo GTA 6, provavelmente vai ser uma grande participação na receita dos resultados. Ah, com certeza. Acho que vai aumentar, né, a participação na receita Uhum. e principalmente nos lucros e fluxo de caixa. Bom, agora falando um pouco dos números, como foi ao longo do tempo aí? Tá, então, nos últimos anos, né, teve o lançamento do GTA V, né, que fomentou bastante crescimento aí a partir de 2013, né? E mais recentemente, em 2022, a partir de 2022, basicamente a receita dobrou, né, com a aquisição da Zynga, né? Então, antes a empresa gerava uns 2 bi, 3 bi de dólares de receita, hoje já está gerando uns 5, 6 bi, né? Só que o que aconteceu, eles pagaram 13 bi, né, pela aquisição da Zynga, e depois da aquisição, cara, os resultados foram deteriorando aos poucos, tá? Então não dá para saber exatamente porque eles não abrem muito bem, mas eu imagino que assim, os resultados da Zynga não estão vindo muito bem, né? Inclusive eles estão sofrendo os impairments em relação à aquisição, tá? E também tem o fato, né, de que nos últimos anos também o GTA V vai perdendo a força, né, aos poucos, né, muito por conta, né, que o mercado como um todo está esperando o grande lançamento do GTA 6, né? Então as pessoas naturalmente vão parar de gastar um pouco mais com o GTA V, né, esperando o lançamento aí em 2026, né, o GTA 6, tá? E aí a partir do lançamento do GTA 6, muito provável que os resultados da companhia volte a crescer de novo, né? E aí as margens, né, são margens boas, tá? Uma média de margem bruta de uns 50%, né, e a margem EBIT, margem líquida, em torno de uns 15%, tá? Então, são margens boas. O ROIC foi muito bom antes da aquisição, né, da Zynga, então, assim, ROIC, né, bem rentável. Uhum. Né, o GTA V realmente trouxe muito caixa, assim, para a empresa. Uhum. Tá, e agora vamos ver com o GTA 6, né? Tem uma grande expectativa no jogo, né? É um dos jogos mais caros feitos pela história, pela indústria de games, se eu não me engano, 1 bilhão, 2 bilhões de dólares que eles estão investindo no jogo. E é isso, né? E em termos de fluxo de caixa, né? Então, o pico que a empresa chegou nos últimos anos foi uns 700 milhões de dólares. Uhum. Tá, e isso antes da aquisição. Né, e hoje a empresa está valendo uns 40 bi, então, assim, o mercado está pondo muita expectativa no novo GTA 6, assim, 40 bi, sendo que o pico dela foi 700 milhões, né, então, cara, para ela valer 20 vezes o lucro, a geração de caixa livre, esse GTA 6 tem que estar gerando uns 2 bilhões aí por ano para a empresa, né, então, assim, tem que ter muito crescimento aí no resultado. E mesmo assim, né, mesmo que ele gere algum dia 2 bilhões, a gente não sabe também se é o pico, vai ser o 2 bilhões, ou se eles vão conseguir gerar 2 bilhões consistentemente ao longo do tempo. Né? Então tem isso. Uma coisa que eu vejo também meio ruim, assim, na parte de alocação de capital, né, quando a gente vê os balanços, cara, quase todo, né, quando a gente pega os últimos 10 anos, quase todo o caixa que a operação gerou, né, não voltou para o acionista. Né? Eles investiram muita coisa para desenvolver jogo, então, que eles colocam lá para desenvolvimento de software e licenças, né? Certo. Muita parte foi para aí. Mas aí, tipo, se a gente olhar no passado, que realmente estourou de vender foi GTA vamos dizer que o Red Dead 1 e 2. Nesse período, e todos esses anos eles colocando dinheiro para desenvolver jogo. Isso. Mesmo com esses títulos dando dinheiro. Né? Então, uns 30 e poucos por cento foi para desenvolver jogo, uns 30 e pouco por cento foi para aquisição da Zynga, né, em especial. Uma aquisição. Uma aquisição.
E, cara, 10% de todo esse caixa que eles geraram voltou realmente para o acionista em forma de recompras, né? Então, cara, apesar da empresa ser muito boa, né, apesar do títulos, de alguns poucos títulos que ela tem gerar muito dinheiro, cara, na minha opinião, assim, a gestão não está fazendo, né, uma boa alocação desse capital, cara. Né, a Zynga, por mais que ainda esteja no curto prazo, assim, digamos, né, a Zynga não tem demonstrado bons resultados e se a gente vê também a parte de quality, né, de qualidade, quando a gente vê os títulos da Zynga, não me chama muita atenção. Acho que os nomes eram Toon Blast e Empires and Puzzles, né, alguma coisa assim, que são jogos meio parecidos com Candy Crush, mas assim, Candy Crush ainda tem um nome, uma marca muito mais forte do que esses títulos da Zynga. Bom, e para finalizar, falando um pouco de risco assim que você vê para essa empresa. Bom, o risco, acho que a gente pontuou um pouco assim ao longo da conversa, né? Mas o principal risco aqui é dependência de um título ou dois, três títulos, né? O GTA, o Red Dead e o NBA, mas em especial o GTA, né? Então, apesar do GTA, né, ser um nome muito forte, esse acho que é o principal risco da empresa, né? Então, é uma empresa que depende de um único título. Errar a mão no jogo, né? Se a gente parar pra pensar, tipo, no Pokémon, teve alguns anos que eles não acertaram muito, mas depois quando eles acertaram, todo mundo foi um estouro mesmo. Então você tem esse lado que às vezes mesmo eles errando, a franquia ainda é forte, então se eles acertarem o próximo jogo, como aconteceu também com Call of Duty, então voltou a vender. Mas de qualquer jeito é um risco porque você depende só de realmente um jogo. Esse é um ponto importante mesmo. Né? Dá pra, ao longo do caminho, você ir consertando os erros do passado. Não é porque o jogo foi ruim um ano que as pessoas não vão querer voltar a jogar o GTA, né, quando o GTA estiver muito melhor, né? Então, realmente, isso daí mitiga um pouco o risco. Né? E talvez o outro principal risco é o preço de hoje. Né? Muito difícil pagar o preço que ela está valendo. Tá, o pessoal está colocando muita expectativa no crescimento do GTA. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Valeu, Vitor. Aí. Para você que está interessado em saber mais sobre essa empresa e outras, a gente está deixando o link na descrição do Suno Internacional aí para você se tornar assinante da Suno, que aí você pode ter acesso a carteiras recomendadas, relatórios, artigos e muito mais. Até a próxima, pessoal.